Afrodisíaco natural para homens e mulheres após os 50 anos. Você já parou para pensar por que tanta gente depois dos 50 começa a se calar sobre os próprios desejos? Não apenas o desejo sexual, mas o desejo de viver, de se sentir desejado, de estar presente na própria pele. Em silêncio, homens e mulheres vão se apagando, dia após dia, como se isso fosse um processo natural e inevitável. Mas a verdade é outra. O que muitos consideram parte da idade pode, na realidade, ser o sintoma de algo mais profundo: o corpo pedindo socorro. Tenho atendido no consultório inúmeros pacientes que chegam com queixas de desânimo, insônia, falta de prazer na vida íntima e, em muitos casos, uma tristeza que não sabem explicar. São pessoas inteligentes, experientes, que construíram famílias, carreiras, histórias, mas que, de repente, sentem-se como se tivessem sido empurradas para os bastidores da própria existência. Elas não querem admitir. Muitas vezes nem conseguem colocar em palavras. Mas há um vazio, um sentimento de que a chama está se apagando por dentro, e isso corrói em silêncio. Entre os homens, o discurso é quase sempre disfarçado com piadas ou frases curtas. Isto é coisa da idade, dizem. Já entre as mulheres, o relato vem com lágrimas contidas, olhares baixos, vergonha. Como se fosse proibido desejar depois dos 60. O problema não é a idade. O problema é que o corpo começa a perder nutrientes essenciais, os hormônios se desregulam, a circulação diminui, e junto com ela, a energia vital também desaparece. E o pior, ninguém fala disso com a seriedade que deveria. Como se o prazer, o toque, a conexão com o outro e consigo mesmo fossem privilégios dos jovens, quando, na verdade, são direitos biológicos da vida humana em qualquer fase. Existe, sim, uma explicação física e emocional para essa sensação de vazio. Existe um motivo pelo qual tantos casamentos esfriam, tantas pessoas se isolam e tantos corações adoecem em silêncio. E, mais importante ainda, existe um caminho de volta. Mas antes de falar sobre essa solução, é preciso enfrentar o tabu. Porque o desejo não desaparece por completo. Ele adormece e pode ser acordado. Quando você alimenta o corpo com o que ele realmente precisa, tudo começa a mudar. E o mais impressionante, às vezes, essa transformação começa por algo que parece pequeno, mas que age direto onde mais importa. Como uma faísca acendendo um fogo antigo que ainda está vivo lá dentro. Vamos entender agora por que ninguém fala disso. O tabu que adoece. Por que ninguém fala sobre isso? É como se, ao chegar a certa idade, as portas da intimidade fossem trancadas e o assunto proibido. A sociedade fala em saúde, longevidade, prevenção, mas quando o tema é desejo, prazer ou libido depois dos 50, o silêncio volta a dominar. E este silêncio é mais perigoso do que se imagina. Ele adoece por dentro. No consultório, escuto histórias marcadas por solidão, afastamento entre casais, vergonha do próprio corpo. Muitas mulheres dizem que se sentem invisíveis. Muitos homens carregam uma frustração que não conseguem nomear. Por medo ou por orgulho, engolem o desconforto. Criam rotinas mecânicas. Aceitam uma vida morna. Mas o corpo não esquece. Ele sente a ausência. E quando o prazer é banido, outros sintomas se instalam. Cansaço constante, tristeza silenciosa, dores sem explicação, insônia. Negar a importância do desejo é negar a própria vitalidade. O toque, o olhar, a troca íntima não são apenas expressão do prazer. São formas profundas de comunicação, de pertencimento, de vida pulsando. Quando essa conexão se rompe, a alma sente. O corpo sente. E o vazio começa a crescer. Muitos dizem que é natural perder o interesse com o tempo, que é a idade cobrando o seu preço. Mas não é. O que acontece é que, com o passar dos anos, os hormônios mudam, sim. A circulação desacelera, a energia diminui. Mas tudo isso pode ser restaurado com os estímulos certos. O desejo não morre. Ele se apaga quando deixamos de cuidar do corpo como ele merece. Como diz a palavra em Provérbios,
O coração alegre é remédio para o corpo, mas o espírito abatido resseca os ossos. O desejo é a alegria que pulsa, e quando ele some, o corpo adoece aos poucos. Não é apenas um problema íntimo, é um sinal de que há algo mais profundo acontecendo. O que ninguém fala é que existem caminhos simples, naturais, seguros, que reacendem essa chama. E não estamos falando de comprimidos artificiais, nem de soluções milagrosas. Estamos falando de algo real, enraizado na natureza e comprovado pela ciência. Mas antes de falar sobre essa descoberta, vale lembrar de uma história que ouvi há pouco tempo no consultório. Uma história que me mostrou, mais uma vez, que o desejo não tem idade. E que quando ele volta, traz junto o brilho nos olhos e o gosto pela vida. O caso de Elsa, 67 anos. A mulher que se redescobriu. Elsa chegou ao consultório numa tarde nublada, com o olhar baixo e a voz hesitante. Tinha 67 anos, era viúva há mais de uma década, e nas palavras dela, vivia como se estivesse esperando o tempo passar. Cuidava da casa, dos netos, assistia à televisão, dormia pouco, comia o mínimo. Quando perguntada sobre prazer, desconversava. Até que um dia deixou escapar. Eu nem me lembro da última vez que me senti viva. Aquele desabafo abriu uma porta. Conversamos sobre coisas que ela nunca tinha falado nem para as amigas. Contou que, mesmo depois de tanto tempo viúva, ainda sentia falta do toque, da troca, do calor humano. Não por carência, mas por saudade do que ela chamava de sentir o corpo aceso por dentro. Disse que havia se convencido de que isso não era mais para ela, que estava velha demais, que já tinha passado da fase. Mas o corpo de Elsa contava outra história. Não era o tempo que havia roubado seu desejo, era o descuido. Anos de alimentação pobre, sedentarismo, noites mal dormidas, ansiedade camuflada em silêncio. Seu organismo estava pedindo por nutrição, por equilíbrio, por movimento interno. Não era remédio que ela precisava. Era de algo natural, que despertasse o que ainda estava adormecido. Indicamos pequenas mudanças, entre elas um composto natural, conhecido por suas propriedades afrodisíacas e restauradoras. Uma raiz usada por civilizações antigas, estudada pela ciência moderna, que atua diretamente na circulação, no cérebro e nos hormônios. Elsa começou a tomar diariamente, em pequenas doses, junto com ajustes na alimentação e momentos dedicados só para ela. 2 semanas depois, ela voltou com um sorriso leve e olhos brilhantes. Disse que estava dormindo melhor, sentia-se mais disposta. Começou a caminhar, a cuidar mais do corpo. Mas o que mais chamou a atenção foi a frase que soltou quase sem querer. Esses dias, eu me olhei no espelho e senti vontade de me arrumar de novo. Não foi mágica. Foi vida voltando a circular. Foi desejo encontrando caminho. Elsa não rejuvenesceu 10 anos em uma semana, mas reacendeu dentro de si algo que muitos acreditam ter desaparecido com o tempo. E tudo começou com o despertar silencioso que uma raiz natural pode provocar. Ela não buscava milagres. Só queria voltar a sentir que ainda estava viva. E conseguiu. A descoberta científica que a indústria ignora. O que funcionou com Elsa não foi uma novidade para mim. Há anos observo os efeitos dessa raiz em pacientes que chegam com os mesmos sinais: cansaço inexplicável, queda no desejo, humor oscilante, sentimento de desligamento da própria vitalidade. O mais impressionante é que, apesar de seu poder restaurador, essa planta continua ignorada pela maioria dos médicos e totalmente desprezada pela indústria farmacêutica. Trata-se de uma raiz de origem ancestral, cultivada em regiões altas e úmidas, usada há séculos por povos tradicionais para aumentar a fertilidade, melhorar a circulação e renovar o ânimo. Hoje, estudos científicos começam a comprovar o que esses povos sempre souberam pela experiência.
Ela estimula a produção de óxido nítrico no organismo, substância essencial para a dilatação dos vasos sanguíneos. E quando o sangue volta a circular com força nos lugares certos, o corpo responde com vigor. A ciência moderna já identificou que esta raiz também age sobre neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação. Em outras palavras, ela não só reativa a energia física, como desperta a alegria interior. Em testes com adultos acima dos 50, notou-se melhora significativa na libido, no humor e na disposição em poucas semanas de uso contínuo. Sem colaterais, sem dependência, apenas o corpo voltando a funcionar como deveria. Mas este tipo de solução não interessa à indústria que lucra com paliativos. Uma planta que pode ser cultivada, manipulada de forma simples, acessível, segura, não gera o mesmo retorno financeiro que uma pílula artificial vendida todos os meses. Por isso, o conhecimento é abafado, os estudos são pouco divulgados e os resultados permanecem escondidos. Quem conhece o potencial dessa raiz entende que o desejo não está morto, está apenas esperando o estímulo certo. E quando o sangue começa a circular melhor, quando os hormônios voltam a se equilibrar, quando o cérebro recebe os sinais corretos, a transformação acontece. Não é mágica, é fisiologia. E funciona. Este afrodisíaco natural não tem o objetivo de forçar reações como os medicamentos sintéticos. Ele nutre, desperta, limpa os bloqueios e reconecta o corpo com sua força vital. Por isso, seus efeitos são mais profundos e duradouros. E a cada semana de uso, muitos relatam o mesmo, uma sensação discreta de que algo bom está voltando a acontecer por dentro. Como se a vida estivesse se reorganizando, como se o corpo estivesse finalmente acordando. Os 5 benefícios escondidos deste afrodisíaco. À medida que o corpo começa a responder, os efeitos vão surgindo de forma silenciosa, porém perceptível, e não se limitam apenas ao desejo. Este afrodisíaco natural tem uma ação sistêmica. Ele atua em áreas fundamentais da saúde, devolvendo vitalidade onde antes havia apenas exaustão. O primeiro benefício aparece onde muitos nem imaginam olhar. Ele melhora o fluxo sanguíneo nas regiões íntimas, facilitando a resposta do corpo ao toque, ao carinho, ao desejo. Isso acontece porque a raiz estimula a produção de substâncias vasodilatadoras, que expandem os vasos e aumentam o volume de sangue circulante. Com isso, não apenas o desejo reaparece, mas a sensibilidade também. Pessoas que se julgavam frias voltam a sentir o próprio corpo. Em segundo lugar, esta raiz tem um impacto direto sobre os centros cerebrais ligados ao prazer e à motivação. É como se a névoa mental começasse a se dissipar. O pensamento clareia, o humor se estabiliza, a leveza retorna. Muitos relatam um entusiasmo renovado pelas pequenas coisas. Sentem-se mais despertos, mais presentes, mais vivos. Não é apenas desejo sexual, é desejo de viver. O terceiro efeito é ainda mais profundo. Ao atuar na regulação do eixo hormonal, essa raiz ajuda a equilibrar naturalmente os níveis de testosterona e estrogênio, respeitando o ritmo do corpo. Isso reduz sintomas da menopausa e da andropausa, como ondas de calor, irritabilidade, falta de apetite, alterações no sono. O equilíbrio hormonal restaura a harmonia interna, que foi sendo perdida com o tempo. Em quarto lugar, este afrodisíaco natural combate de forma sutil, mas constante, os estados de ansiedade e desânimo que muitas vezes impedem o corpo de responder ao prazer. Ele relaxa os músculos, acalma os pensamentos e devolve ao sistema nervoso a capacidade de se desligar das tensões. Quando a mente descansa, o corpo responde. Por fim, o quinto benefício, talvez o mais surpreendente, é a melhora gradual no sono e na disposição diária. Com o corpo mais irrigado, com os hormônios regulados e o sistema nervoso menos sobrecarregado, o organismo recupera sua capacidade de descanso profundo. O sono fica mais restaurador, e com ele vem a energia.
uma energia limpa, silenciosa, mas poderosa. Se você está ouvindo isso e sente que seu corpo precisa dessa renovação, este pode ser o sinal que esperava. Inclusive, se quiser descobrir como usar esta raiz corretamente e conhecer outras receitas naturais que ajudam a combater dores, inflamações e cansaço, basta clicar no link que está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. O nosso guia de receitas para não ficar doente é uma bússola segura para quem quer cuidar do corpo de forma inteligente e viver com mais alegria, presença e força. Não é uma fórmula mágica, é um caminho. E ele está ao seu alcance. E se você não fizer nada? É natural sentir esperança quando descobrimos uma nova possibilidade, algo que pode reacender aquilo que parecia perdido. Mas existe um risco silencioso nesse caminho, o de não agir. O tempo, quando negligenciado, não perdoa. E o que hoje é apenas cansaço pode se transformar em desânimo crônico. O que agora é apenas falta de desejo pode virar isolamento. E o que parece uma fase pode se tornar o novo normal. Muitos dos pacientes que chegaram até mim esperaram demais, ignoraram os sinais, tentaram se convencer de que era passageiro, que não valia a pena se mexer. Um deles, homem de 63 anos, confessou que passou quase 8 anos se sentindo apagado, evitando o toque da esposa, evitando olhar nos próprios olhos no espelho. Quando finalmente decidiu buscar ajuda, o corpo já havia criado hábitos difíceis de quebrar. Ele conseguiu recuperar parte da energia, mas levou tempo, muito mais do que se tivesse começado antes. Não fazer nada é a pior escolha. Porque o vazio vai tomando espaço sem que a pessoa perceba. Primeiro, desaparece o entusiasmo. Depois, o riso. Depois, a vontade de sair, de conversar, de se cuidar. Aos poucos, instala-se uma sensação de abandono que não vem de fora, vem de dentro. E o mais doloroso é que muitas vezes esse abandono interno é o que abre espaço para doenças. Quando o corpo para de se sentir amado, ele enfraquece. O sistema imunológico perde força, a mente perde brilho, as dores aumentam, a memória falha. A libido some. Não porque o tempo roubou tudo isso, mas porque foi permitido que a vida se apagasse aos poucos. Existe uma diferença enorme entre aceitar a passagem do tempo com sabedoria e simplesmente desistir de si mesmo. O que envelhece rápido não é o corpo. É o abandono. A ausência de cuidado, de presença, de atenção com o que pulsa por dentro. Se você sente que o seu corpo está te pedindo socorro, que sua energia não é mais a mesma, que o prazer está distante, ou que você tem vivido mais no automático do que com intenção, talvez esteja na hora de escolher outro caminho, porque a inércia também envelhece, e a omissão cobra caro. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reacender. A vida, quando bem alimentada, responde. Sempre. Comece hoje com fé e ação. Seu corpo quer viver. O corpo é uma criação sábia. Ele guarda memórias, sinais, capacidades. Mesmo quando parece adormecido, mesmo quando está exausto, ele não esquece como viver. Basta um estímulo certo, um cuidado verdadeiro, e ele responde. Lentamente no início, com mais força depois. Mas responde. A diferença está na decisão. Entre seguir no mesmo ritmo ou mudar. Entre aceitar a apatia como destino ou ouvir o chamado silencioso que vem de dentro. Há um ponto em que a alma sussurra, ainda dá tempo. E quando esse sussurro é escutado, tudo ao redor começa a mudar. A disposição volta a surgir. O rosto muda. O olhar reencontra o brilho que parecia perdido. Não se trata de voltar ao que era antes. Não se trata de ilusão ou de promessas vazias. Trata-se de restaurar a presença, de acordar para a própria vida. O desejo, o toque, a alegria de viver são manifestações legítimas da saúde. Negá-los é negar o milagre de estar vivo. Honrá-los é dar ao corpo o que ele sempre mereceu.
Pense em quantos momentos foram adiados. Em quantas vezes você olhou para si e pensou que era tarde demais. Quantas vezes acreditou que a chama havia se apagado de vez. E agora, perceba que não. Que o sopro da vitalidade ainda existe. Que há um caminho real, natural, possível. E que ele começa com uma escolha. Como disse Sêneca, não é porque envelhecemos que perdemos o fogo da vida. É porque esquecemos de alimentá-lo. E alimentar esse fogo não exige esforço sobre-humano. Exige intenção. Um passo de cada vez. Um cuidado a mais por dia. Uma decisão silenciosa, mas firme, de voltar para si. Se essa decisão já começou a tomar forma dentro de você, então não a adie. O momento é agora. E se você quer seguir esse caminho com segurança, com orientação e com estratégias naturais e eficazes, eu te convido a acessar o nosso guia de receitas para não ficar doente. Lá, você encontra não apenas a forma de usar este afrodisíaco com sabedoria, mas também outras soluções que restauram o corpo, clareiam a mente e renovam a vida. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. É o seu próximo passo, se quiser de verdade viver com mais presença, mais prazer e mais saúde. A vitalidade não é um privilégio da juventude. É um direito de quem escolhe viver de verdade. E a escolha está nas suas mãos. Agora.